Leide Alves, é um prazer lhe receber. Boa noite. Boa noite, Janderrier. Boa noite a todos vocês, internautas que estão acompanhando mais uma vez a nossa programação de hoje, a nossa matéria, que tivemos muitas ligações, muitos pedidos aqui em São Paulo para que retomássemos esse assunto tão importante aí para toda a sociedade, que é o Setembro Amarelo. No Setembro Amarelo, ele tem o objetivo de conscientização sobre a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. E nós estamos novamente com o grande psicólogo, Dr. Nelson Luiz Raspes, que é especializado também em dependência química. Boa noite, Dr. Nelson. Boa noite, Leide. Boa noite, Janderrier. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de novo sobre um assunto que é sempre pauta, né? E esse mês que está acabando, não é porque é o Setembro Amarelo, como você mesmo bem disse, isso aí vale para uma conscientização por todo ano, por toda a vida. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Dr. Nelson, diz para nós aí, conta um pouquinho dessa história de como começou essa campanha do Setembro Amarelo aqui no Brasil. Então, Leide, não tem uma data precisa, né, de quando que começou, porque já vem junto com outros programas também, né, que nem o mês que vem agora tem o Outubro Rosa, né, que é a conscientização do câncer de mama, né, também tem todo um simbolismo por conta das cores da época também. Em novembro, vai ter um novembro também de conscientização do câncer de próstata, no caso do homem. Que as pessoas estão montando, que nós profissionais estamos montando, que vários psicólogos e profissionais estão montando ao redor do Brasil, que é para ter essa conscientização cada vez mais. Então, cada mês, agora até especificamente, tem um trabalho a ser divulgado de conscientização. Como acho que eu comentei semana passada, em janeiro vem o Janeiro Branco, né? Que o Janeiro Branco também é uma forma de conscientização, até pela própria cor da paz, né? Que a gente fala, que é para conscientização das doenças emocionais para o resto ao longo do ano, com várias programações. Então, é um trabalho bem legal, que está pegando muita gente, devido ao aumento de casos de depressão e suicídio que tem ocorrido no mundo. Certo. Diz também para nós quais são as principais ações que têm surtido efeito no Brasil inteiro, né, de todas as pessoas profissionais e psicólogos, na campanha do Setembro Amarelo. Então, aqui em São Paulo, Leita, tem várias campanhas com vários colegas que eu tenho, inclusive várias conscientizações em cidades aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em parques, né, pegam um dia especificamente, né, um final de semana, que são os dias mais que as famílias estão juntas, e se montam grupos de psicólogos para poder chamar as pessoas e conversar com elas, tirando dúvidas, distribuindo folders, para explicar o que é uma doença emocional, por exemplo, e o que hoje em dia mais está em alta é a depressão, a gente sabe disso. A ansiedade também vem para um aumento muito grande, e através dessas conscientizações com as pessoas, isso tem aumentado muito a procura também de terapias, não só de consulta psiquiátrica, mas de terapia. Até porque, para desmistificar um pouco a ideia de que psiquiatra é médico de louco, isso não é verdade. Hoje em dia, psiquiatra é sinônimo também de qualidade de vida, porque ele busca, através da medicação, às vezes até de um bate-papo mesmo, buscar o equilíbrio emocional para a pessoa poder tratar a sua terapia. Né? E tem sido bem interessante, a receptividade das pessoas tem sido muito grande. Eu vou dizer por mim, propriamente, que no meu trabalho aumentou muito a procura de pessoas para terapia, principalmente em casos de ansiedade, que aumentou bastante, e de adolescentes, que acho que é bom frisar, que aumentou muito a procura de adolescentes, porque a faixa etária de suicídio, Leide Janderrier, aumentou muito em adolescentes. Nos últimos anos no Brasil aumentou mais de 40%, a partir de uma faixa etária de 10, 12 anos de idade. Então, para nós que temos filhos adolescentes, quem tem filho adolescente que está assistindo a gente, é importante estar sabendo disso também. Esses assuntos que estão sendo aí expostos na internet também são responsáveis
para causar uma angústia, uma depressão também nos jovens, adolescentes e adultos? Que tipo, assim, esses assuntos mais atuais que está acontecendo, vamos dizer assim? Os assuntos de violência, por exemplo, né, que tem sido expostos aí sem censura, né, tanta imagem muito triste do que está acontecendo. Isso também pode causar nas pessoas uma depressão? Pode sim, Leide, pode porque, lógico, a internet, a gente tem que saber como que a gente usa, né? E os adolescentes como que eles usam e as pessoas como eles usam. Eu, propriamente, falo para muitas pessoas que, diante do que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, a gente evite assistir com muito afinco noticiários pesados, negativos, porque o mundo já a vida já tem as suas dificuldades, né? E essas situações, para muitas pessoas que às vezes vêm em sessão comigo, acabam mesmo falando de situações que viram na internet que mexeram muito com elas, e isso também vem afetando, né? Então, no caso dos adolescentes, uma coisa que chamou muita atenção ultimamente, que eu acho que é importante frisar, foi uma série recente que passou no Netflix, que são os 13 porquês, né? Que eu acho que isso aí acaba... Aí dividiu opiniões, foi uma controvérsia grande, da mesma forma que pessoas que acharam interessante e importante a mensagem que a série mostrou, que era do suicídio adolescente, né, na adolescência, falou de bullying, falou de uma série de coisas, principalmente o suicídio na adolescência. Outras pessoas acharam que não deveria, porque foi uma forma de ensinar de como se suicida. Aí cada um fica com a sua opinião, mas que de uma certa forma foi impactante para um lado ou para o outro, foi, e para mostrar uma realidade que a gente vive hoje, e que não é só uma questão de aborrecência, como todo mundo fala, né? Mas é uma questão realmente latente que está acontecendo no mundo, e com os adolescentes a gente não pode ficar isento disso, né? É uma fase que todo mundo passa e que, se não for tratado às vezes nessa fase de transformação, porque o cérebro do adolescente é formado até os 20 anos de idade, né? A formação completa dele, né? E aí entre os valores, as crenças, a parte neurológica. Então tem que tratar, né? Até para ele chegar numa vida adulta, um início de vida adulta um pouco mais saudável emocionalmente. E qual que é a sua principal orientação para que as famílias busquem ajuda quando perceber que um familiar, um amigo, está passando por essa fase aí do pensamento suicida e da depressão? Eu acho que é importante essa pergunta, né, Leide? Porque muitos pais, eu percebo que alguns pais que eu atendo, eles não identificam muitas coisas. Às vezes acham que é uma fase, às vezes, como é uma fase mesmo, né? Às vezes pode ser, às vezes eles acham que é coisa tá enchendo minhas paciências, não estou a fim de conversar e tal. Então, assim, tem alguns sinais, né, que é importante frisando. Por exemplo, uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande, que o filho esteja, que o filho ou a filha, né? Dependendo do discurso, né, o estado de humor, de mudança de humor muito brusca, está muito oscilante, uma hora está legal, uma hora está muito profundo. Às vezes a pessoa não quer conversar, o filho adolescente não quer conversar, mas por trás de um silêncio também, às vezes ele está pedindo que quem está do lado dele perceba que alguma coisa não está legal. Então, se situações como essas, assim, bem rapidamente falando, forem muito frequentes, né, é importante que os pais cheguem e tentem se aproximar e conversem com os filhos, né? E outra coisa, eu sempre oriento que os pais sempre assistam palestras, seja na internet, no YouTube, tem mais bacanas. Procurem ler livros a respeito, né, sobre a questão da própria fase da adolescência, das doenças emocionais na adolescência, assistir reportagens, assistir matérias. Eu falo que não é por falta de conteúdo, de material, que essas pessoas que não podem se atualizar para entender o que está acontecendo. Mas o mais importante de tudo isso, Leide, que eu acho que é importante frisar, até para quem estiver assistindo a gente, é o diálogo. O diálogo está praticamente ausente hoje em muitos lares, e através dos adolescentes que eu atendo, isso está muito claro, né? Então, cada um almoça ou janta num canto, ou janta no quarto, porque tem o celular, tem o computador, tal. E isso não é só os filhos, os pais também têm que policiar suas atitudes, então tem que ficar bem atento a esses sinais também.
Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Eu vou deixar agora para o Janderrier interagir. Janderrier, você tem alguma pergunta para fazer aí ao Dr. Nelson, né, sobre esse tema tão importante? Tenho sim, Leide. Eu estava prestando atenção aqui na conversa de vocês e um detalhe que, só para a gente fechar aqui a nossa pauta, em relação à série lá, né, os 13 porquês. Não é? A gente estava até comentando sobre isso aqui nos bastidores enquanto vocês estavam conversando. Justamente, doutor Nelson, esse fato de que as pessoas dizem que pode influenciar suicídio e tudo mais, não é? Essa questão de uma série poder estar influenciando a pessoa a determinada situação, não é? Por exemplo, existe aí, por exemplo, uma situação tipo, ela já está com problemas, já está com aquele problema interior, já está com aquele probleminha ali que está florescendo, por exemplo, aquela vontade, os problemas que apresentam em relação a essa situação, no caso aqui a gente está citando o suicídio, mas essas questões podem influenciar devido a pessoa já está desenvolvendo aquele sentimento ali, ou isso não tem nada a ver? Isso, cada cabeça é um mundo, a pessoa precisa realmente de ajuda, as pessoas mais próximas podem influenciar, podem ajudar em relação a ver que tipo de material o adolescente, como é o caso que são os que estão mais se suicidando, cometendo suicídio ultimamente, na atualidade, se a família identificando esse tipo de gosto por um tipo de material a ser assistido, um tipo de material a ser pesquisado, procurado, se existe aí esse real incentivo, ou pode ser uma pura infantilidade? Ótima pergunta, Xanderri. É interessante isso, porque eu acho que, como você mesmo falou, cada cabeça, né? Cada tem o seu mundo, cada um tem uma personalidade diferente. Quando tem situações como essa do seriado, por exemplo, né, que teve toda essa polêmica, teve todos esses comentários que surgiram, porque eu falo para os pais também, se isso está chamando a sua atenção, assista com ele. Não adianta só assistir, às vezes, um episódio, 2, para tirar uma conclusão premeditada, muitas vezes. E se o filho está comentando aquela série, se está sendo comentado, se está sendo falado, procure saber também como é que é para formar uma opinião, e de preferência, não uma opinião crítica muito conclusiva logo de cara, já rotulando ou achando que aquilo vai prejudicar. Porque eu acho que tem tantas variáveis que a gente pode avaliar numa situação como da série propriamente, né? Eu, particularmente, eu assisti, até estão pedindo uma próxima temporada, eu achei extremamente interessante a mensagem de socorro mesmo, né? Que tem gente que muitas vezes não tem coragem de pedir, e mostrou adolescentes no mundo da droga, mostrou adolescentes com depressão, mostrou a questão da própria homossexualidade. Então abordou muitos assuntos naquela série, que vale a pena, porque todos esses assuntos, não sendo bem compreendidos, não sendo bem interpretados, e sendo principalmente debatidos dentro de casa, pode-se tirar várias conclusões positivas e que pode ajudar em muito na solução, às vezes até de um problema emocional, entendeu? Então eu acho que é um alerta que se fez, apesar de algumas cenas muito fortes, principalmente a cena do suicídio, que eu acho que isso chamou muita atenção, chocou bastante da menina, mas eu acho que no mínimo, Janderrier, vale uma reflexão, que os pais têm que ficar atentos, e também os próprios pais, que às vezes eles possam se identificar em alguma questão, por eles também não estarem bem emocionalmente e psicologicamente, porque o que aumentou em casos de depressão também na fase adulta é um absurdo, é uma coisa realmente muito grande. É algo preocupante, é algo que realmente a gente fica observando aqui, e quando a gente vê a quantidade de pessoas jovens cometendo suicídio, é algo que você vê que a importância da semana do Setembro Amarelo, o mês de Setembro Amarelo. E, por exemplo, hoje em dia o índice está muito alto, e para você ter ideia, esse final de semana mesmo, recentemente, numa cidade aqui próximo, um vereador cometeu suicídio, recentemente. E realmente é algo que foi recente, foi esse final de semana aqui. E é algo que você fica
olhando, prestando atenção, meu Deus, que situação, como as pessoas hoje em dia, embora tenha um mundo da internet, que existem várias formas de você procurar uma autoajuda, como as pessoas ficam num nível de desespero gigantesco desse, de tirar a própria vida, de você não simplesmente não ver nenhum tipo de solução, nenhum tipo de saída, não é isso? Então, é isso que causaria uma das causas, né, para um suicídio aí, você simplesmente entrar num desespero tão grande que você vê que a única saída para alguma situação seja a morte, né, doutor Luiz? Jandir, aí eu vou até fazer um comentário em cima disso, que eu talvez já tenha até, não sei se eu lembro se eu citei isso na outra semana passada, mas eu sempre enfatizo de alguma forma em qualquer entrevista que eu dou, em qualquer caso que eu atenda. E eu compartilho isso com a opinião do Augusto Cury, que é um autor famosíssimo, todo mundo conhece, eu sou muito fã dele, ainda quero conhecê-lo pessoalmente. Ele tem a seguinte visão de que quem tem a ideia e a tentativa do suicídio não quer necessariamente morrer, quer tirar uma dor interna. É que hoje em dia, com esse mundo corrido, esse mundo apressado, esse mundo louco que a gente vive, às vezes a gente não consegue conversar e desabafar com alguém. Então a gente tem que ter tudo para antes de ontem, não é nem para ontem que eu falo. Então a gente não para pensar na gente, a gente não para pensar nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, a gente está sempre olhando para o fora. Então às vezes eu peço para uma pessoa fazer uma autoanálise, fazer a análise de como que é a personalidade dela, é líquido e certo, tanto a Leide quanto o Janderrier. Os pontos mais relevantes que as pessoas levantam são seus aspectos negativos. As qualidades, elas não levantam. De 10 defeitos, tem 2 ou 3 qualidades. Então, assim, o que acontece, então, que as pessoas, elas buscam através da internet, buscam através do celular, que são ferramentas importantes, isso a gente não vai... Eu não vou nem discutir isso, porque eu acho que são tecnologias muito, muito funcionais hoje em dia, mas o problema por trás disso é que se criou um vício, se criou uma compulsão, se criou uma necessidade muito grande, essa questão de internet, celular. Então, relacionamento hoje em dia, através da internet, do celular, buscar namoro, casamento, tudo é muito fácil nesse sentido, mas isso, ao mesmo tempo, propicia uma distância com a pessoa que está do seu lado, porque é muito comum hoje você estar dentro de casa, você chega, não tem ninguém, manda uma mensagem, a pessoa responde e vai ver, está lá no quarto. Quer dizer, então, assim, é isso que leva também as pessoas não terem contato consigo mesmas. Elas querem tirar uma dor, e às vezes elas não conseguem nem dividir essa dor com alguém, não conseguem fazer nada com alguém, porque se sentem, ou elas mesmas se isolam, não é que elas são isoladas, muitas vezes elas também se isolam. Entendeu? Então, normalmente, como eu falo muito para as pessoas, quem comete o suicídio quer tirar uma dor, quando muitas vezes pode ser solucionada por um abraço, um bate-papo, uma conversa, mas sempre respeitando aquele momento que a pessoa está vivendo.